O estudo das relações cidade-região, mesorregião da Grande Florianópolis. Acadêmicos: Arthur Leonello, Caroline Scherer, Narayane Rosa, Rafael Mai e Rian Cássio. Nosso trabalho tem como objetivo a abordagem ao planejamento regional, em seu contexto territorial, socioeconômico, político-teórico e histórico, as quais resultaram assim numa criação de bancos de dados para análise da mesorregião da Grande Florianópolis, fornecendo assim cartogramas informativos com seus respectivos dados. Para o trabalho, foi realizada a leitura do livro A Rede Urbana, capítulo 2, o qual incluímos a contribuição de Roberto Lobato Correia e outros estudiosos. Com base nisso, utilizamos os métodos para análise a fim de determinar, assim, a cidade-região através das suas categorias e variáveis. Os intervalos foram, assim, classificados de 1 a 5 e os cruzamentos são resultados da média da soma dessas classificações. Sendo assim, as 5 categorias baseadas nas relações entre a cidade e a região estudadas foram: categoria 1, a atração urbana sobre a população regional; categoria 2, a comercialização pela cidade dos produtos rurais; categoria 3, a drenagem urbana da renda fundiária; categoria 4, a distribuição pela cidade de investimentos e trabalho; categoria 5, a distribuição de bens e serviços. A mesorregião da Grande Florianópolis possui uma população, baseado no censo de 2010, de 994.095 pessoas, distribuídos numa área de 5.840, aproximadamente, km², que é composta por 21 municípios da sua mesorregião. A partir das 5 categorias estudadas, foram elencados dados e variáveis, os quais possibilitaram a leitura da cidade-região. Como primeira categoria, temos a atração urbana sobre a população regional, onde, com base no texto, elencamos 2 principais conceitos. O primeiro seria a migração definitiva, que engloba variáveis como crescimento vegetativo, migratório e demográfico. E o segundo conceito, a migração pendular, que envolve a variável de movimento pendular. O presente cartograma tem como objetivo analisar a migração definitiva. No caso, a migração está classificada de acordo com a quantidade de pessoas envolvidas no processo, onde Florianópolis acaba por se destacar das demais, com mais de 60.000 pessoas. O gráfico apresenta um comparativo entre o crescimento vegetativo e demográfico, ficando então perceptível que o crescimento é predominantemente causado pela migração. A variável de migração pendular mostra dados referentes ao deslocamento diário de parte da população para outras regiões para estudar e trabalhar, por exemplo. Florianópolis se destaca como o município que mais envolve pessoas no processo, como é possível perceber no cartograma. E no gráfico é perceptível a proporção de entrada e saída, onde se destacam Florianópolis, Tijucas e Leoberto Leal como as que mais entram pessoas. Sendo assim, os dados apresentados anteriormente foram cruzados e nos possibilitaram fazer uma análise das cidades que são mais atrativas, tanto pelo movimento pendular quanto pela migração, sendo elas Florianópolis e São José, seguidas por Palhoça, Biguaçu, Tijucas e São João Batista. Temos então, como segunda categoria, a comercialização pela cidade dos produtos rurais, onde encontramos conceitos como mecanismos de comercialização e suas variáveis, que são tipos de transações e tipos de agentes, conceito de estrutura das empresas comerciais com a origem do capital como sua variável, e os centros de comercialização, tendo como variáveis equipamentos comerciais e seus fluxos. O setor primário corresponde ao campo de atividades econômicas que é referente à produção e extração de matérias-primas. Dentro desse campo estão atividades como agricultura, pecuária, pesca e mineração, por exemplo. Em termos de quantidade de empresas voltadas para esse setor, Florianópolis acaba por se destacar. Porém, quando se analisa a operação de crédito rural, pode-se entender em qual cidade é realizado o maior investimento no setor primário, que, de acordo com os dados levantados, é Alfredo Wagner. Primeiramente, o cartograma compara a taxa de PIB no setor primário em todas as cidades, se destacando a cidade de Antônio Carlos. Depois, a gente compara o PIB por cada setor em cada cidade, onde a maioria das cidades possuem maior PIB no setor terciário. Em relação aos centros de comercialização, Florianópolis é o principal polo de comercialização, se destacando das demais cidades.
Porém, Tijucas também apresenta certa importância regional. Já em relação às redes de influência, Floripa se conecta com grande parte das cidades da região. Algumas cidades como Nova Trento, Leoberto Leal, São João Batista e Major Gersino estão subordinadas a uma rede extra-regional. No cruzamento da comercialização pelas cidades de produtos rurais, Florianópolis se destaca por possuir a maior concentração de estabelecimentos do setor primário. Porém, a cidade que recebe o maior PIB em investimento nesse setor é Alfredo Wagner. Além disso, podemos perceber a grande influência de Florianópolis em relação às outras cidades. A terceira categoria é a drenagem urbana da renda fundiária, onde o seu principal conceito é o processo de produção das edificações, a variável é o preço e o seu dado é o valor por metro quadrado. Sendo assim, o cartograma indica que as cidades de cor mais escura são as que apresentam o maior preço por metro quadrado. São elas, então, Florianópolis e Governador Celso Ramos. Porém, não encontramos dados para as cidades de Leoberto Leal, Major Gersino, Rancho Queimado e Anitápolis. Devido à terceira categoria possuir apenas um conceito, este cartograma apresenta as mesmas informações do cartograma anterior, destacando-se Florianópolis e Governador Celso Ramos por terem o maior preço por metro quadrado da região. Da categoria Distribuição pela Cidade de Investimentos e Trabalho, foram retirados os conceitos investimentos realizados pela cidade, que englobam variáveis, distribuição espacial e tipo de investidor, e o segundo conceito foi as consequências sobre a organização do espaço regional, que englobam as variáveis novas atividades que foram criadas, modificações das estruturas sociais na região e maior integração funcional da região com a cidade. Sobre os investimentos realizados pela cidade, os dados foram analisados de duas formas diferentes. Primeiro, de acordo com as operações financeiras de investimento, destacando-se a cidade de Florianópolis e São José, e depois em relação aos investimentos por setor. Analisando os dados, fica claro que, em geral, o setor terciário possui maior investimento, seguido pelo setor secundário. O cartograma apresenta Florianópolis como o município de maior PIB dessa mesorregião. Depois apresenta em gráficos o crescimento de empresas, empregos e do PIB entre 2005 e 2010. Em relação aos empregos, a cidade que teve maior crescimento foi a cidade de São João Batista, seguida por Palhoça e depois Santa Amaro da Imperatriz. Já em relação ao aumento no número de empresas, a cidade que apresentou maior crescimento foi Leoberto Leal, seguida por Major Gersino. Entretanto, em relação ao PIB, a cidade que apresentou maior crescimento foi Palhoça, seguida por Paulo Lopes. O cruzamento apresenta Florianópolis e São José como as cidades com maior investimento e trabalho, seguidos por Palhoça, Biguaçu e Tijucas. Afirma-se, então, que a distribuição de investimentos e trabalho concentram-se nas cidades litorâneas. Da categoria A Distribuição de Bens e Serviços foram retirados os conceitos distribuição de produtos industriais, que englobam transações comerciais, estruturas das empresas e centros de distribuição, e o conceito distribuição de serviços, que englobam as variáveis serviços administrativos e sociais, serviços de lazer e turismo, serviços capitais, centros de serviço. Sobre a distribuição por setor, podemos destacar Florianópolis, São José e Palhoça, com o maior número de empresas do setor secundário. Sobre PIB por setor, Santa Amaro da Imperatriz, Nova Trento e São João Batista têm a maior parte do seu produto vindo do setor secundário. E os fluxos mostram a cidade de Florianópolis como o principal centro de distribuição. Sobre a distribuição de serviços, Florianópolis se destaca como a cidade com o maior número de empresas relacionadas ao tema, seguida de São José e depois de Biguaçu e Palhoça. Quanto ao tipo, todas as cidades têm a maior parte de suas empresas relacionada a atividades sociais. O cruzamento 5 coloca em evidência Florianópolis e São José como os principais centros de distribuição de bens e serviços, seguido de Palhoça e Biguaçu.
Também podemos destacar o conjunto de cidades de Tijuca, Canelinha, São João Batista e Nova Trento. No cruzamento final, podemos perceber Florianópolis como principal polo de desenvolvimento regional, junto às cidades de Biguaçu, São José e Palhoça. Também conseguimos ver a ramificação desse desenvolvimento para cidades como Governador Celso Ramos, Tijucas, São João Batista, Nova Trento e Santa Maria da Imperatriz. De acordo com a sobreposição dos cartogramas e cruzamentos, foram eleitas 4 micro-regiões dentro da mesorregião da Grande Florianópolis. São essas regiões: a micro-região de Florianópolis, a micro-região de Tijucas, a micro-região de Santa Maria da Imperatriz e a micro-região de Alfredo Wagner. Dentro da micro-região de Florianópolis estão as cidades de Florianópolis, Biguaçu, São José e Palhoça. Dentro da micro-região de Tijucas estão as cidades de Tijucas, Canelinha, São João Batista, Nova Trento, Antônio Carlos e Governador Celso Ramos. Dentro da micro-região de Santo Amaro da Imperatriz estão as cidades de Santo Amaro da Imperatriz, Águas Mornas, São Bonifácio e Paulo Lopes. E dentro da micro-região de Alfredo Wagner estão as cidades de Alfredo Wagner, Leoberto Leal, Major Jessino, Angelina, São Pedro de Alcântara, Rancho Queimado e Anitápolis.